Então tá. Boa noite a todas. Com muita alegria que recebemos, então, a Júlia Locatelli, que aceitou o nosso convite para compartilhar sua pesquisa, suas inquietações e suas invenções conosco. Júlia é designer estratégica, pesquisadora em design, analista de pesquisa de mercado, mestre em design pela Unicinos e doutoranda em design pela PUC do Rio. Hoje, vamos mergulhar em um campo que desafia as estruturas tradicionais e nos convida a repensar a forma como projetamos o mundo, o design estratégico feminista. Aqui, o design deixa de ser apenas uma prática estética, funcional, para se tornar uma ferramenta de inovação social, capaz de questionar padrões, dar visibilidade às diferenças e criar soluções situadas que respeitem contextos, experiências e vozes plurais. A Júlia, nossa guia nessa jornada, que une pesquisa acadêmica e prática de mercado, para nos apresentar uma metodologia feminista inventiva. Uma proposta que subverte verbos com um gesto criativo, transformando-os em ação. Verbos que evocam o afeto em sua potência múltipla, de afetar e de ser afetada, incomodar-se, mover-se, criar outros modos de existir, com afeto. Verbos como imaginar e desobedecer, que imagino que, enquanto coletivo aqui, meninas, nós poderemos ampliar para resistir, para experienciar, para bricolar. Porque imaginar possibilita deslocamentos. Imaginar entre pesquisar e aprender é acionar uma verdadeira máquina de invenção, onde o conhecimento não é apenas acumulado, mas tecido em simpoiese. Aí eu trago a simpoiese da dona Haraway, porque a Júlia vai falar dela. Esse conceito simpoiese, ele tem o significado de fazer com, né? E não esquecendo da nossa frase, que também já se tornou um lema do Beat Rosa, que é da Bell Hooks, que tu também vai trazer, né? O que não podemos imaginar nunca poderá existir. E a Júlia nos instiga, então, a produzir transformações no mundo, a imaginar outros mundos possíveis e ao nosso contexto, né, gurias, imaginar outras tecnologias para o gênero, criada pelo gênero e com um olhar de gênero, né? Júlia, então é uma honra te receber, que seja uma noite de aprendizado para todas nós, de trocas, né, e de talvez provocações inventivas, e que você seja muito bem-vinda nesse espaço. Muito obrigada. Pessoa exata a falar com o microfone desligado. Que introdução maravilhosa, fiquei muito honrada, muito contente. Queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho estudando e pensando nos últimos anos e com outras mulheres que também se interessam pela pesquisa. É sempre muito rico e eu fico sempre muito feliz quando a gente vê que tem mais de nós por aí. Então, muito obrigada, Liz e meninas, por me receberem. Posso compartilhar minha tela, Liz? Tá. Então, consegue? Sim? Consigo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei uma apresentação, mas assim, por favor, se vocês quiserem, me interrompam, questionem, porque assim, eu engato a primeira e aí não paro mais. Eu vou fazer assim, eu fico acompanhando o chat ali, e aí qualquer coisa que as gurias falarem, eu levanto a mão daí, tá? Tá, perfeito. Estão enxergando a minha tela já, né? Sim. Então tá, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho, principalmente da minha dissertação de mestrado, que tem esse título, Design Estratégico e Episteme Feminista, Novas Perspectivas Projetuais. Eu já vou entrar no que é cada uma, o que significa, né, cada uma dessas coisas, mas eu sinto que no primeiro momento, apesar dessa apresentação maravilhosa da Liz e completamente recheada de detalhes sobre mim, eu também vou me apresentar. Então, prazer, meninas. Eu me chamo Júlia, eu tenho 26 anos, eu sou de Porto Alegre.
E eu sou designer, eu me formei em 2020 pela Unicinos, e hoje em dia trabalho como analista e pesquisadora de mercado, porque eu entendi que era uma das formas também de aliar a questão da pesquisa acadêmica, que sempre foi o que eu gostava muito e me interessava, com também o trabalho no mercado. Então, hoje em dia eu faço pesquisas para marcas que querem desenvolver novos produtos, para marcas que querem entender como é que está o seu relacionamento dentro da empresa, ou a imagem que elas têm com outras empresas. É um trabalho muito divertido, com diferentes áreas. A gente brinca que a gente trabalha do pão ao sapato, ao aço. Então, é sempre muito encantador e muito rico, e é um dia diferente do outro. E eu também sou mestra em design e atualmente doutoranda pela PUC-Rio. Faço de maneira à distância, né? Com ainda talvez um desejo de algum dia passar um período no Rio de Janeiro, porque acho que deve ser maravilhoso. E eu também sou apaixonada por esportes, cachorros e cidades. Quis trazer 3 tópicos assim que são paixões minhas. Eu tenho 2 cachorros, o John Lennon e o Paul McCartney, então a família gosta dos Beatles. Gosto muito de esportes, estou sempre buscando fazer alguma coisa nova, diferentes modalidades, estou sempre me movimentando, então é algo que faz parte da minha rotina. E gosto muito de cidades. E por que eu trago isso? Quando eu fiz a minha graduação em design, ela tinha uma peculiaridade bastante única, assim, que era a gente trabalhava as diferentes frentes do design a cada semestre. E com isso eu questiono o que é ser designer. Então, designer é a pessoa que, enfim, planeja, desenvolve um projeto, combinando criatividade, estética, funcionalidade, pode trabalhar com produtos, com serviços, com experiências, se adaptando às necessidades de uso e de mercado. Então, eu entrei no design porque eu sempre achei que eu gostaria muito de trabalhar com a área da criatividade, né? Por ser uma pessoa que gostava disso, me considerava uma pessoa criativa. Então, flertei um pouco com a publicidade, flertei com a arquitetura, entendi que eu não gostava muito de números, então talvez a arquitetura não fosse muito a minha praia, e ingressei no design. E ali onde eu estudei, a gente trabalhava a cada semestre uma área do design diferente. Então, um semestre era produto, um semestre era design gráfico, um semestre era serviço, um semestre era embalagem. E eu sempre gostei muito do processo de desenvolver alguma coisa, seja ela o que for, né? Tanto que eu botei aqui, designer é projeto o quê? Todo e qualquer coisa, seja lá o que for. E para quem? Né? Teoricamente, para todas as pessoas. Mas nem sempre é assim. Então, na graduação, eu me dei conta que eu gostava muito mais do processo da pesquisa, até a gente desenvolver algum produto final, seja ele o que fosse, do que, de fato, ali da parte de desenhar e de desenvolver algo um pouco mais concreto. E quando eu me formei, eu me vi perdida, assim, porque eu olhei para o meu professor, que foi quem me orientou no meu TCC na época, e eu disse para ele, eu gosto muito da parte da pesquisa prévia à concepção de alguma coisa. Com o que eu vou trabalhar? Né? Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí foi quando ele disse, quem sabe tu não ingressa no mestrado? Porque acho que é um pouco mais a tua cara. Isso porque, quando eu fiz o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso da graduação, eu trabalhei com uma área que me encantava muito, que era as cidades, tanto que eu mencionei ali antes, para entender de que maneira o design poderia colaborar com a valorização das cidades, mais especificamente do centro histórico aqui de Porto Alegre. Porque eu sempre gostei muito do centro e via que os meus amigos não gostavam, não viam valor no que tinha ali, não viam graça em ir nos museus, não viam beleza nos prédios. Então, meu projeto de TCC foi nessa linha. E quando eu ingressei no mestrado, eu, além do design e além das cidades, eu agreguei a questão das mulheres no meu trabalho. Eu queria pensar cidades que fossem melhores para as mulheres, mais seguras para as mulheres, que as mulheres se sentissem mais confortáveis, que enfim, sofressem tanto com as jornadas múltiplas de trabalho. E quando eu me voltei para a literatura do design, né, para a parte teórica, ali a gente trabalhava a questão do design estratégico, que é uma área de concentração, né, do mestrado, que é uma abordagem que pensa de maneira um pouco mais sistemática e abrangente o design. Então, a gente não pensa só no produto final, a gente pensa no desenvolvimento desse produto, no que esse produto vai gerar de lixo, de que maneira ele vai ser vendido e comunicado. Então, é uma questão mais macro. E aí, quando eu fui pesquisar literatura em design estratégico, pensando em desenvolver cidades melhores para as mulheres,
eu me dei conta que a gente tinha pouquíssimas autoras mulheres nesse meio, e mais especificamente, essa literatura ela era toda feita por homens, projetada para coisas que pensavam nos homens, né? E isso fez eu dar uns passinhos para trás e pensar, putz, como é que eu vou pensar uma cidade melhor para as mulheres, sendo que as bases, né, que eu estou usando, os textos que eu estou lendo, sequer questionam isso, sequer mencionam as mulheres. E foi quando eu entendi que o buraco era bem mais embaixo, né? E aí eu entendi que o design ele atua em uma sociedade que se sustenta no patriarcado, ou seja, que seria essa estrutura, essa sociedade que privilegia mais especificamente os homens, né? Como um todo, em todas as esferas. Aqui eu trago questões mais peculiares, né? Às vezes são homens mais específicos, geralmente são homens brancos, hétero, do norte global, com alto poder aquisitivo. E essas características eu fui pescando também muito desses autores do design. E isso me deixou, assim, bastante chocada, né? Entendendo que a gente vive ainda, né, nesse sistema opressivo que prepassa várias esferas da nossa vida, né? Seja dentro das famílias, nas religiões, nas políticas, nas culturas, nas mídias, economias, nas pesquisas mesmo, né? Existe uma dominação maior de homens. E no design existia, então, essa voz mais homogênea, vamos dizer assim. Era sempre a mesma, parecia ser sempre a mesma pessoa falando sempre as mesmas coisas e que acabava, de alguma forma, falhando quando a gente pensa em representatividade de gênero, né? Representatividade das mulheres, e de trazer a própria perspectiva das mulheres. E com isso, inúmeras dúvidas surgiram no meu caminho, e fui pensar quem são os designers que projetam qualquer coisa, né? Tudo. Para quem, de fato, essas coisas são projetadas. Quem sou eu enquanto designer? Eu acho que esse era o processo mais difícil, assim, de entender quem eram as minhas referências no design, e o quanto o meu contexto de vida também influenciava as minhas decisões de projeto. Será que os projetos que eu fazia reforçavam ou questionavam essa questão da dominação do patriarcado? E se eu transferia os valores que eu acreditava e as minhas compreensões de mundo através dos meus projetos? Isso porque quando eu decidi trabalhar com mulheres, eu precisei também olhar muito para mim, me entender como pessoa e me entender de que lugar eu falava, né? Que era um lugar de uma mulher que teve acesso aos estudos, que tinha acesso a uma casa com água, luz, enfim, todos os privilégios possíveis. Então, eu não podia adotar a minha experiência enquanto mulher como igual à experiência de todas as mulheres numa cidade, por exemplo. Então, foi um processo também muito de reflexão pessoal, muito próprio, assim, e acho que foi isso que tornou ele bastante duro, por um lado, porque a gente fica se questionando muito, mas tão rico e cheio de aprendizados também. E com isso, eu entendi que eu precisava me posicionar, né, enquanto pessoa e enquanto designer e projetista, né, e adotar uma perspectiva que englobasse outras mulheres que não só eu, e que talvez pudesse englobar também pessoas que não eram consideradas também nesse sistema que a gente vive hoje. Muito partindo da ideia de que, assim, de uma maneira bastante global, pensando que se uma cidade, por exemplo, ou se uma sociedade, ela é melhor para as mulheres, de alguma forma ela é melhor para outras pessoas também. E com isso, surgiu a necessidade, então, de adotar novos paradigmas epistemológicos, que seriam o quê? Novas formas da gente produzir conhecimento, novas formas da gente orientar a forma como a gente pesquisa e entender por quais lentes, né, vamos dizer assim, a gente trabalha. Então, projetar e atuar visando um futuro que fosse mais justo e digno para todas as pessoas. E encontrei no feminismo esse caminho. Eu ainda sou uma pessoa que eu digo que é em constante construção feminista. Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando novas fontes, novas pessoas que falam sobre isso, mas principalmente entender que o feminismo ele é um movimento, sim, social, político e filosófico, que tem como objetivo, então, não só libertar e emancipar todas as mulheres, mas considerar
a vivência das mulheres no que quer que a gente esteja falando. Então, o feminismo nos convida a pensar nas pessoas que são oprimidas, nas pessoas que são humilhadas, que essas pessoas possam ter voz também. Então, ele é um convite ao diálogo. É como se a gente reorientasse a maneira como a gente pensa e como o mundo pensa, né? Que a gente possa produzir, então, outras formas de enxergar o futuro, onde nós, mulheres, por exemplo, a gente tem um papel bastante primordial, né? Como interlocutoras dessa mudança, como as vozes dessa mudança e dessa luta por um mundo que seja mais justo e que nos considere como iguais perante os homens, mas também diferentes entre nós, né? Cada uma com a sua peculiaridade. Aqui eu trago um panorama assim de pensadoras feministas que me ajudaram muito nessa jornada: a Bell Hooks, a Ivone Gebara, a Djamila Ribeiro, a Donna Haraway, a Débora Diniz. A Débora Diniz é essa autora que a gente estava conversando antes com a Lise, do livro Esperança Feminista. Eu vou falar dele já. Mas foi uma escolha minha também de projeto trabalhar com autoras que sejam mais da atualidade, vamos dizer assim, e principalmente do sul global. Eu queria que tivesse essa perspectiva de mulheres que sejam aqui mais próximas a nós. Hoje em dia, eu também já entendo que é importante resgatar um pouco das raízes do feminismo, porque existem N formas de entender o feminismo, N pessoas que interpretam eles de formas diferentes. Então, hoje em dia, até no doutorado, é um trabalho que eu faço hoje de resgatar outras autoras mais antigas para poder fazer um contraponto com essas autoras de hoje. Então, eu me entendi o feminismo como um campo de pesquisa e conhecimento que era capaz de construir novas perspectivas de futuro, então de desafiar e romper com os modelos que a gente já tem hoje, e exaltando, então, as produções e as perspectivas de grupos que são oprimidos e excluídos, então, principalmente através das mulheres, e que seria, então, essa lente que eu utilizaria para enxergar o mundo. E o design, ele é esse campo que seria capaz de fundamentar um processo de prática feminista, né? Já que ele tem essa capacidade de diálogo, de lidar com as incertezas, de criatividade, de vislumbrar um futuro. Então, buscava colocar em debate essa falta de pluralidade, de representação de mulheres no design e instigar a busca por formas de projetar que questionassem mesmo o que a gente já tem projetado, a forma, as metodologias e os autores que a gente já estuda hoje em dia. Então, eu mergulhei fundo num livro chamado Esperança Feminista, que é uma proposta de um agir cotidiano feminista. Então, são duas autoras, a Débora Diniz e a Ivone Gebara. A Débora Diniz é uma ativista brasileira que mora exilada fora do país. E a Ivone Gebara é, por incrível que pareça, uma freira feminista. Então, ela questiona muitos dos dogmas da igreja, dos quais ela não concorda, ainda assim dentro da fé dela. Então, elas vislumbravam um mundo pela perspectiva do feminismo a partir do que elas chamavam de um estranhamento de verbos patriarcais. Então, elas utilizam em cada capítulo um verbo, que elas dizem que são verbos políticos, poéticos e ativos, e constroem uma desobediência criativa. Então, elas evocam a partir desses verbos algum tipo de ação, enquanto outros elas nos instigam a refletir. Esses verbos são escutar, perguntar, aproximar, acalentar, recriar, imaginar, lembrar, desobedecer, compartilhar, reparar e celebrar. Então, cada um desses das páginas, através das páginas dos livros, cada um dos verbos é interpretado e elas relatam como que elas entendem que esses verbos são colocados em prática a partir de uma perspectiva feminista. Então, elas dizem muito que é essencial que a gente altere o nosso modo de agir hoje para que a gente construa um futuro diferente e repleto de esperança para as mulheres. E por que eu mergulhei nesse livro? Porque pensar a abordagem por meio dos verbos faz sentido dentro do design, porque eles implicam uma ação. Então, toda vez que eu quero projetar alguma coisa, eu tenho que agir. E muitas vezes, quando a gente está projetando dentro do design,
a gente tem um processo a ser seguido. Eu não chamaria de um passo a passo, porque não necessariamente ele tem uma ordem a ser seguida, mas a gente tem um processo com várias etapas, vamos dizer assim, para que a gente chegue à concepção, seja de um produto, seja de um livro, seja de uma roupa. Existe, né, toda uma sequência de fatos a serem realizadas. Então, a gente precisa adotar novas lentes para essa ação projetual, para que ela se dê de uma maneira diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, como a ação do design ela exige, né, essa prática, esse fazer, eu entendi que comportaria pensar essa mesma prática através de uma perspectiva feminista, assim como elas duas fizeram no livro. E aí, aqui eu trago de uma forma breve, assim, o que eu pensei na minha dissertação de mestrado, que eu propus, então, uma metodologia de design estratégico feminista que perpassa por 4 movimentos operacionais, que seriam esses processos que eu comentei que precisam ser realizados quando a gente vai produzir alguma coisa. No caso da minha dissertação, era esse desenho, vamos dizer assim, de uma cidade que fosse melhor para as mulheres. Então, a gente primeiro precisaria escutar mulheres, né, para a gente entender de onde é que elas falam, o que inquieta elas na cidade, de que maneira elas entendem que a cidade é boa ou não para elas, para depois a gente compartilhar o que a gente entendeu, né, dessas questões que elas nos trouxeram. E a partir do que a gente entendeu, do que foi compartilhado e debatido, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje também é uma forma de compartilhar, né, os nossos conhecimentos, a gente imaginou, junto com elas, a gente projetou, né, um futuro da cidade de Porto Alegre que fosse melhor para todas as mulheres. E quando a gente reuniu essas mulheres nesse projeto que eu desenvolvi, a gente tentou buscar diferentes perfis de mulheres para ter essa pluralidade de vozes, né? Porque, como eu comentei antes, não faria sentido serem mulheres todas iguais a mim, com a mesma história de vida que eu, porque a gente não tem, né, todas a mesma realidade. E depois que a gente imagina, é essencial que a gente coloque em prática, né? Que a gente fosse atrás, por exemplo, da prefeitura e buscasse mostrar para eles essas ideias, esses planos que a gente tinha. Nesse caso, né, como era uma dissertação de mestrado com um tempo curto, a gente não teve a oportunidade de fato, colocar em prática. E vocês vão observar que cada um desses verbos, né, escutar, compartilhar, imaginar e praticar, tem outros verbos ao redor deles. E esses verbos foi o que eu chamei de posturas éticas feministas, que são verbos que fundamentam a nossa ação, né? Como se fossem os nossos guias, né, da perspectiva feminista, quando a gente fosse executar cada um desses movimentos. Então, eles atuam como esse constante reforço do que seria pensar ou escutar, compartilhar, imaginar e praticar sob uma perspectiva feminista. E aí isso deve estar um pouco confuso, mas novamente eu explico. Antes de eu explicar, uma coisa também curiosa, assim, que eu acho incrível quando a gente fala de projetar, é que toda escolha de projeto, ela produz sentido, ou seja, ela tem algum significado. E aí, quando a gente pensou essa metodologia de design, a gente também ficou imaginando de que maneira ela poderia ser visualmente, né? E a escolha, ela não foi por acaso. A gente desenhou esse formato de colmeia, justamente por entender que as abelhas, elas realizam voos, e por meio desses voos, elas polinizam as flores, né? E o que a gente gostaria era justamente de disseminar, de polinizar, vamos dizer assim, as vozes das mulheres e o conhecimento de design feminista para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, se a gente for pegar cada um dos verbos especificamente, né, a unidade do verbo ali com essas posturas ao redor, fica semelhante a uma flor. E acho que assim como as flores, né, a nossa ideia foi pensar que assim como as flores, é necessário que a gente seja constantemente regadas, vamos dizer assim. Então, a gente precisa constantemente nos lembrar do que seriam colocar em prática verbos feministas, como seriam as posturas feministas do nosso dia a dia. Afinal, a gente vive numa sociedade que nos ensinou que essa não é o padrão de pensamento. Né? O padrão de pensamento é ter outras pessoas
como porta-voz, ter outras pessoas como dominantes. E aqui eu até faço a observação que ele está desenhado dessa forma, mas ele pode ser montado da maneira que fizer sentido. Então, por exemplo, num projeto, se num primeiro momento a gente tem que praticar para testar alguma coisa e depois compartilhar, para depois escutar e depois imaginar, por exemplo, ele não precisa seguir necessariamente essa ordem. Isso é só uma primeira organização, que foi a organização que eu usei quando eu pensei na minha prática projetual. E aí, assim, entrando brevemente em cada um desses movimentos, né? Por que a gente escolheu esses verbos que vieram não só do livro, mas também a gente fez uma interpretação daqueles verbos daquele livro, que foi o seguinte: o verbo escutar, a gente entendeu que ele é essencial quando a gente vai pensar por uma perspectiva feminista, porque a gente precisa escutar vozes que até hoje, então, não são escutadas, né? A gente é um movimento que busca escutar uma diversidade de mulheres, suas perspectivas, suas vivências. Isso porque, teoricamente, o mundo patriarcal só escuta os seus próprios pares, só escuta os seus iguais. E quando a gente vai escutar, a gente sugere algumas atividades, né? Em cada um desses movimentos, a gente sugere algumas atividades, como uma que eu vou sugerir que a gente faça depois, que se chama roda de posicionalidade. Mas em pesquisa também, as pesquisas documentais, tu entrevistar pessoas, tu fazer rodas de conversa e escutar outras pessoas. Seguido desse movimento, a gente tem o compartilhar, que é, nesse caso, quase que como uma sequência, né, ou não, do escutar, porque a gente, então, se coloca em prática nesse constante estado de partilha. Então, se alguém está escutando, tem alguém que está compartilhando, né? Então, seria as nossas impressões sobre o que se escutou, o que a gente entende disso. Então, a gente desenvolve narrativas, colagens, mapas conceituais, ou até, de certa forma, resumos, por exemplo. O que a Lise fez ali no início, de trazer um resumo do meu trabalho, é uma forma também de compartilhar o que ela entendeu daquilo que ela escutou, vamos dizer assim, mesmo que o que, na verdade, ela tenha feito tenha sido lido e também me escutado. A partir disso, um verbo que, para mim, é um movimento chave, né, de tudo, seria o imaginar. Porque quando a gente pensa até numa perspectiva feminista como um todo, a gente está num constante estado de imaginação de uma realidade diferente daquela que a gente vive, né? Então, a gente pensa e age sobre outras possibilidades, mudanças que a gente deseja, numa tentativa de desimaginar, né, esse mundo que a gente vive hoje, para imaginar um outro mundo. E a partir do que a gente imaginou, a gente precisa, então, praticar, né, colocar em prática aquilo, trazer esse conhecimento para a nossa vida, trazer esse conhecimento para as nossas pesquisas, colocar em prática uma metodologia de design como a minha é colocar em prática já. Então, se permitir projetar por uma perspectiva feminista. E aí, trazendo a questão das posturas éticas, né, que são aqueles verbos que estão ao redor de cada um desses movimentos, eles nada mais são do que lembretes de coisas que... Ai, peraí, que saiu aqui a minha tela. Do que a gente precisa se questionar ao longo do processo de design, do processo de projeto, de um processo de escrita, enfim, de tudo que a gente produz, o que a gente precisa nos questionar ao longo desse processo para que a gente pense por esse viés feminista, para que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então, esses verbos, eles são para nos lembrar, por exemplo, no caso do projeto de cidades melhores para as mulheres. Quando a gente está ali imaginando, a gente precisou nos questionar de quem que esse projeto cuida, né? De que maneira eu mesma, como pesquisadora, me comportava ao longo dessa trajetória. Porque, querendo ou não, a pesquisa ela pode ser bastante pesada, ela pode ser bastante... A gente pode ter muita sobrecarga, ela pode ser bastante árdua, né? Então, era parar e pensar, será que eu estou cuidando de mim ao longo desse processo? Ou será que eu estou fazendo as coisas com cuidado, fazendo questionamentos que não sejam invasivos ou desconfortáveis para as outras pessoas?
ou também de quem que eu lembro enquanto eu projeto. E aí volta um pouco naquela questão das referências, né? De que maneira eu trago aqui a lembrança de outras mulheres, ou de que maneira eu celebro essas mulheres, né? De que maneira eu trago aqui mulheres que são referências para mim e exalto elas no meu trabalho. A outra questão também seria a postura de se aproximar, que é quando a gente está, por exemplo, imaginando uma cidade melhor para as mulheres, de que outras realidades eu me aproximo, né? De que outras pessoas diferentes de mim eu tenho contato, para que eu não, de novo, recaia apenas na minha visão, né? Na minha realidade. De quem que eu preciso me aproximar para que eu consiga desenvolver um projeto diferente. Isso também tá muito, as coisas são bastante interligadas e às vezes elas podem até parecer repetitivas, mas são pequenas nuances assim que diferenciam uma coisa da outra. Por exemplo, a postura de se assombrar é no sentido de que o que me choca, né? O que eu preciso escutar que vai me chocar e que vai ser essa virada de chave para que eu pense, me projete e imagine alguma realidade diferente do que tem hoje. E eu brinco que o meu processo da minha escrita e da minha dissertação de mestrado, ela foi um constante estado de assombro, porque foram vários choques seguidos do outro. Por exemplo, quando eu me dei conta do que eu estava querendo desenvolver, talvez não fosse possível, porque as minhas referências eram apenas homens, né, da Europa, e que eu não podia, como é que eu ia trabalhar com mulheres numa realidade brasileira, sendo que as minhas referências eram essas pessoas. Então, de que outras pessoas eu precisaria me aproximar, né, depois desse assombro. E mais do que nunca, que eu acho que a postura essencial, não só feminista, mas para um pesquisador, uma pesquisadora, que é perguntar, que foi muito do que aconteceu quando eu trouxe todas aquelas perguntas lá do início, né? Quais são as perguntas necessárias para que o projeto que a gente está desenvolvendo, ou enfim, a nossa ideia, a nossa pesquisa, rompa com essa lógica patriarcal, né, que existe hoje? O que isso muda? O que eu preciso fazer de diferente? E acho que pesquisar é estar constantemente fazendo perguntas novas. Então, muitas dessas coisas aqui não são novidade para quem tem esse desejo, mas às vezes elas são essenciais para que a gente se dê conta de coisas que a gente não tinha se dado conta até então. Então, por exemplo, a própria questão de estado de assombro com outras realidades que não a minha. Lógico que quando a gente externaliza, que por óbvio que as realidades das mulheres não são iguais num país tão diverso como o Brasil, por exemplo, a gente nem precisa pensar no Brasil como um todo, pensando nas nossas próprias cidades. As realidades são muito diferentes, mas às vezes a gente está tão imerso, a gente acha que a nossa ideia é tão incrível, inovadora, a gente não se dá conta que tem muito da gente também ali. E que tudo bem, né? Eu acho que quanto mais nosso trabalho, mais apego a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para não tomar a nossa perspectiva como verdade absoluta. E é por isso que eu reiterei muito, assim, ao longo desse processo, a necessidade de trazer outras perspectivas de mulheres que fossem diferentes de mim. E aí aqui eu trago que também não basta a teoria, né? Tem que ter a prática. Então, às vezes pode parecer um pouco confuso, né? A questão ali dos movimentos e das posturas e das perguntas, mas tudo isso foi construído aos poucos e gradualmente. Para desenvolver, para entender, na verdade, quais verbos, né? Quais entre escutar, compartilhar, praticar e imaginar, para até eu chegar na concepção desses movimentos e desses verbos, eu tive uma experiência num laboratório vivo, que a gente chamou, né? Dentro de um projeto de extensão da universidade, onde eu e a minha professora orientadora, a gente fazia atividades com crianças numa escola na Lomba do Pinheiro, que é uma escola numa região periférica aqui de Porto Alegre, e que era um grupo de leitoras, de meninos e meninas, mas majoritariamente meninas, que tinham um interesse muito grande por entender o que era ser feminista, o que era pensar numa escola que fosse melhor para as mulheres. E foi totalmente um match, eu diria assim, de ideias. E foi então com vivências nessa escola que a gente foi entendendo
primeiro, a importância, novamente, da diversidade de vozes, né? E que verbos a gente poderia trabalhar para serem as bases dessa metodologia. Depois, e quais as posturas que a gente precisava ter. Então, o primeiro desenho aconteceu a partir dessa experiência. Depois, a gente precisava, então, rascunhar isso e colocar em prática, de certa forma, essa metodologia. E aí, numa experiência de estágio docente, também com essa professora, a gente colocou os nossos alunos da universidade em contato com os alunos dessa escola, que estavam projetando uma escola melhor para as mulheres, e quando a gente instigou eles a pensarem nisso, a gente partiu muito da ideia deles pensarem a escola como se fosse uma cidade, já que tinha a ver com o meu projeto, né? Então, eles pensaram em todo um projeto para a praça da escola. E aí, junto aos alunos da universidade que exercitaram, né, essa metodologia, então eles foram lá, escutaram as crianças, aí depois compartilharam conosco o que eles entenderam do que as crianças precisavam, para depois eles imaginarem essa praça, né, para essa escola, sempre fazendo esses questionamentos, sempre se colocando no lugar dessas crianças, entendendo a realidade delas, né, sempre fazendo todas aquelas perguntas a cada um daqueles movimentos, para, no futuro, então, colocar em prática. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu colocar em prática, até porque muitas coisas aconteceram, a escola também teve outros projetos que precisaram ser colocados mais em prática do que esse. Eu acabei também saindo da Unicinos, enfim, coisas da vida, mas os alunos da Unicinos deixaram bem encaminhado o que precisaria ser feito para colocar em prática essa praça, vamos dizer assim. E depois que eu tive essa primeira experiência com a metodologia, eu fiz, então, um encontro para, de fato, pensar e projetar a cidade de Porto Alegre por e para mulheres. Então, exercitei cada um desses movimentos, cada um desses questionamentos numa tarde, precisaria de mais tempo, né, para internalizar essas mudanças, mas exercitei cada um desses movimentos, dessas posturas, com um grupo de mulheres maravilhoso, mulheres diversas, mulheres professoras, mulheres da periferia, mulheres arquitetas, enfim, tudo que a gente conseguiu chamar de mulheres naquele dia para, de fato, colocar em prática essa metodologia. Mas, como vocês puderam, espero eu, entender, isso é muito também de mudar a forma como a gente pensa, né? Mudar o nosso raciocínio, fazer com que a gente pare, reflita, questione, né, muito sobre nós mesmos. Então, eu digo que uma alteração na forma de pensar e enxergar o mundo, ela não ocorre de uma maneira imediata. E eu precisava hospedar, vamos dizer assim, esses conhecimentos, essa metodologia em algum lugar, para que eu pudesse compartilhar com as pessoas. E acho que foi o link, imagino que tenha sido encaminhado para vocês, onde eu coloquei toda essa minha trajetória e esse meu conhecimento e meu raciocínio, né, de uma forma até, acho que mais aprofundada do que eu consegui trazer aqui para vocês, para compartilhar com mais pessoas o que eu pensei. E mais do que isso, né, a forma como a gente mudar a nossa forma de pensar, enxergar o mundo, de projetar, de pesquisar, ela exige também que a gente tenha novos repertóricos teóricos críticos, mas basicamente o que eu quis dizer é que a gente precisa de outras referências, né? Porque se a gente fica muito preso às referências que o mundo nos dá, a gente acaba voltando também para aquele padrão das mesmas pessoas, das mesmas vozes, falando sempre as mesmas coisas. Então, nessa plataforma onde eu coloquei esse trabalho, não sei se vocês puderam navegar por ela, mas cada um dos movimentos, né? Está no movimento escutar. E pensando em cada uma das posturas, eu trago referências referentes a esse movimento. Então, por exemplo, no verbo escutar, né, quando a gente está ali escutando outras pessoas, e a gente se questiona, tá, eu estou escutando, mas de quem que essas pessoas estão cuidando? De quem que a gente está falando? Aí eu indico um podcast especificamente para isso. Quando eu estou me assombrando, por exemplo, né? Também nesse movimento, eu preciso escutar outras vozes para que eu me assombre, para que me choque. Então, eu indico a leitura de um livro, e não necessariamente ele escutar da forma literal do verbo, né? Porque quando a gente está consumindo outras coisas, a gente não deixa de estar escutando
outras pessoas. Então, eu até digo que a adoção e resposta aos questionamentos que essas posturas nos fazem, nos questionam, é fundamental para que a gente pare e reflita sobre cada um desses movimentos, mas o exercício, a escuta, assistir o vídeo ou ler o livro, não é algo fundamental, é só algo que eu trago como exemplo de outras referências que a gente precisa ter se a gente está em busca dessa mudança de raciocínio, desse novo modo de enxergar o mundo. Então, cada uma dessas sugestões que eu trago aqui, nesse caso em específico, elas foram pensadas pensando nesse contexto de cidade. Mas se a gente está projetando, por exemplo, qualquer outra coisa, na verdade, numa peça de roupa, a gente precisa, então, escutar pessoas para quem a gente está projetando essa peça de roupa. Então, se a gente está projetando essa peça de roupa para crianças, por exemplo, a gente tem que pensar de que forma eu, enquanto estou escutando elas, estou cuidando delas. Será que não é tendo atenção plena ou entendendo de maneira didática o que essas crianças estão falando? E assim a gente vai costurando um pouquinho desses conhecimentos. Quando eu vivi todo esse processo de pesquisa, no movimento Escutar, principalmente quando a gente exercitou ele com outras mulheres, a sugestão que a gente fez naquele momento foi de desenvolver uma roda de posicionalidade. Não sei se vocês já escutaram falar dessa atividade, mas ela é uma atividade desenvolvida por uma autora chamada Leslie Ann Noel e o Marcelo Paiva, e é uma atividade que tem como objetivo auxiliar designers, pesquisadores ou quem quer que seja a refletir sobre as suas próprias identidades. Então, foi muito do que eu vivi durante esse processo de pesquisa e é muito do que eu sigo vivendo, e eu acho que está aí também a riqueza da gente se aproximar, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano mesmo, da pesquisa, porque pesquisa nenhuma é neutra, pesquisa nenhuma é isenta de posicionamento ou é isenta de algum viés, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu fiz muito a questão ao longo desse processo foi, sim, de me posicionar, foi, sim, de me colocar. Boa parte, inclusive, da minha escrita acadêmica, ela é escrita em primeira pessoa, e isso não é algo tão comum, né, na academia, mas eu acho que também faz parte desse nosso modo de questionar as coisas, de nos colocar no mundo, trazer essas pequenas mudanças. Então, o objetivo dessa atividade, né, que a gente fez ao longo de todo esse processo é pensar sobre as nossas identidades, né, sobre o que a gente, de quem que a gente é, de onde a gente vem e de que maneira isso influencia ou não, acredito eu que influencie, na maneira como a gente enxerga o mundo, na maneira como a gente se coloca no mundo, na maneira como a gente projeta, na maneira como a gente traz curiosidades e referências, né? Então, algumas dessas questões, elas são um pouco mais visíveis e concretas, por exemplo, né, como raça, gênero, idade, porque, querendo ou não, tudo isso influencia em quem a gente é, em como as pessoas nos enxergam, em como a gente também enxerga o mundo. E outros fatores são um pouco mais subjetivos, né, não tão visíveis, não tão tangíveis, que é grau de educação, a nossa classe social, as nossas habilidades e desabilidades. Então, isso é um exercício muito mais para a gente refletir sobre nós mesmos, refletir sobre o nosso lugar, de onde a gente vem, nosso lugar no mundo, da onde vêm as nossas crenças, as nossas posições, os nossos valores. E acho que isso também é muito essencial para a gente entender como a gente vai se colocar e até do que a gente gostaria também de refletir e de pesquisar e de nos aprofundarmos. Então, eu não sei, Lise, assim, se tu chegou a compartilhar com as meninas isso antes, para elas pensarem sobre isso, ou se elas poderiam pensar sobre isso agora, enfim, se colocar aqui. Eu compartilhei, mas eu acho que seria interessante a gente fazer esse exercício. Claro. Tu acha que é melhor a gente dar um tempo para elas, ou eu apresento o meu primeiro, para elas terem mais ou menos um norte de como seria? Ai, não sei, que sugestão tu faz. Tá, eu vou compartilhar como eu preenchi, né? Como é que eu me apresento
a partir desses questionamentos para vocês também poderem se inspirar, vamos dizer assim. Lá no início, por exemplo, eu trouxe uma breve apresentação minha. Quando eu apresentei esse trabalho, eu já de cara lá naquele início trouxe cada um desses tópicos, porque eu achei que era importante eu me colocar, né, da maneira como eu respondo cada uma dessas questões, para também as pessoas saberem, né, de onde eu parto. Né? Já que eu iria falar sobre realidades de mulheres e mulheres outras que não semelhantes a mim, muitas vezes, eu achei que era importante eu trazer desde o início, naquela situação, a compreensão e a consciência de, eu estou trabalhando com a perspectiva de mulheres, mas eu entendo que pode ser que esse não seja, muitas vezes, o meu lugar de fala, vamos dizer assim, trazendo uma expressão bastante conhecida. E aí, eu preenchi aqui, para vocês, né, quem sou eu. Eu sou a Júlia, então, novamente, eu tenho 26 anos, eu sou gaúcha, né, de Porto Alegre, sou designer, sou, enfim, formada em design pela Unicinos, analista e pesquisadora de pesquisa, mestre em design e doutoranda em design. E aí, já entrando aqui nessas questões, sou uma mulher cis, branca, hétero, namoro há 1 ano, tenho 2 cachorros, que eu já falei para vocês, né, o John Lennon e o Paul McCartney. Eu ainda não tenho filhos, mas eu sonho em ser mãe. E aí vocês podem questionar, mas por que isso é importante? Por que a gente precisa saber de coisas que são pessoais da tua vida? Nesse caso, eu acho importante eu trazer essas questões para vocês, novamente, para vocês entenderem da onde eu falo e quem eu sou. Mas se vocês não se sentirem confortáveis em responder todas essas questões, fiquem tranquilas, a gente não quer colocar ninguém em situação que não se sinta bem para falar, né? E nesse caso, na proposta da autora, da Leslie, não são exatamente essas perguntas. Eu adaptei, porque como eu estava falando de cidades, para mim era importante entender também de que localidade aquela pessoa que estava falando comigo, que eu estava escutando, falava. Então, nesse caso, eu cresci no bairro Boa Vista, aqui em Porto Alegre, e hoje moro no Jardim Carvalho, sempre como classe média. Mas, ao mesmo tempo, eu tive 2 experiências morando no exterior. Então, isso traz uma bagagem e uma vivência que muitas vezes eu posso querer imprimir ou não, né, nas minhas produções. E aí aqui chega uma parte que eu acho que é sempre curiosa e que buga um pouco a nossa cabeça, né, que é pensar sobre quais são as minhas habilidades e desabilidades e de que modo eu posso usar isso a meu favor, né, para desenvolver os meus projetos e entender também que as nossas desabilidades, elas podem nos atrapalhar, mas elas também podem servir de alguma forma de incentivo ou de ser mais cuidadosos com nós mesmas, né, ao longo desse processo. Então, por exemplo, uma habilidade que eu considero que eu tenho é a sensibilidade, a observação atenta e a organização. Então, a sensibilidade, ela me foi muito útil nesse projeto, né, no desenvolvimento da pesquisa como um todo, de ter esse olhar sensível, de ser atenta aos detalhes, mas, ao mesmo tempo, ela me trouxe momentos muito difíceis, porque às vezes a gente lida com realidades que são muito distantes das nossas e a gente vê coisas e para refletir sobre coisas que sequer passavam na nossa cabeça antes. E aí tá aí a importância também da gente entender, né, o nosso contexto e da onde a gente fala. E as minhas desabilidades, que podem ser tanto questões mais profundas quanto questões mais práticas mesmo, por exemplo. Uma desabilidade minha é que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E isso pode, muitas vezes, me atrapalhar, fazer com que eu coloque os pés pelas mãos, fazer com que eu fique nervosa, o que também está conectado ao fato de eu ser asmática, por exemplo. Então, se eu fico ansiosa num ambiente, pode ser que desencadeie uma crise de asma em mim e isso dificulte a minha escuta, por exemplo, né? Assim como a minha dificuldade em expressão oral em público. Então, assim, saibam que é um desafio enorme também estar falando com outras pessoas, apesar de ser sobre o meu trabalho, sobre algo que eu me sinto muito confortável em compartilhar. Fazer isso de maneira oral, expressar isso em palavras para outras pessoas também é um desafio. Então, a gente entender as nossas limitações
e o que isso pode, de que maneira a gente pode trabalhar elas ao longo do que a gente projeta. E eu coloco aqui que eu sou uma pessoa muito questionadora, uma feminista em formação, né? Se eu não me engano, é a Bell Hooks que fala que a gente não nasce feminista, né? Que a gente se transforme e venha a ser. E, de novo, trago aquela questão lá do início, que é sempre pronta para praticar um esporte novo. Então, acho que as coisas, elas têm uma conexão de algum modo. Então, eu convido vocês a refletirem sobre essas questões sobre vocês. E aí, não sei se a gente dá um tempinho para elas, se vocês se sentem à vontade depois de compartilhar isso conosco, para a gente entender também de que maneira esse processo de questionar, né, quem a gente reverberou em vocês. Viu, Júlia? Eu acho que vamos ver ali, vou ver com as gurias quem tá ali que pode fazer. Eu acho que é legal, acho que é um exercício legal. Vocês estão ouvindo um barulho? Meu computador tá bugando. Eu não ouço barulho. Tá bom, então tá ótimo. Eu só queria te fazer uma pergunta. Diga. Essa intervenção que tu produz aqui, no caso, né? Tu acha que ela aproxima ou ela pode, talvez, distanciar algumas pessoas? Eu penso assim, eu tenho uma menina que vai fazer, ela não está aqui, mas ela vai fazer um projeto com mulheres do campo. Então, assim, eu achei fantástico esse negócio aqui, né? De poder entender quem são elas, né? Ouvi-las a partir disso aqui. E como é que tu criou? Elas escrevem, elas falam, tu grava, como é que é? Eu quero ouvir isso, tá? Depois. Mas que talvez cuidados a gente tenha, porque quando você vai se apresentar, talvez a forma que tu vai levar alguma informação pode aproximar mais. Eu acho que é legal, porque pode aproximar mais a pessoa. As pessoas, elas podem se sentir mais instigadas a, então, participar e tal, mas elas também podem se sentir... tu percebeu isso? Né? Às vezes se sentir um pouco, assim... Acuadas, constrangidas. Com quem eu estou interagindo, né? E tal. Sim. Eu acho que é muito da gente entender o contexto no qual a gente vai estar trabalhando e adaptar mesmo a ferramenta a isso, né? Então, por exemplo, quando eu exercitei essa ferramenta com mulheres, como eu comentei, tinham mulheres de diferentes lugares, com experiências de vida completamente diferentes, características diferentes, e enfim, né, interpretações diferentes, com diferentes níveis de escolaridade, isso também pode influenciar, né, um pouco de tudo. Como foi um momento bastante prático, eu entreguei para elas, isso impresso, em folhas, e disse, respondam da maneira que vocês acham correta, não se atentem a responder detalhadamente cada uma dessas questões, e respondam da maneira como vocês se sentem confortáveis, o que vocês querem responder, e da maneira como vocês entendem o que está escrito aqui. Se vocês não entendem e querem responder e entender, podem me chamar que eu respondo. Se vocês não entenderem e não quiserem responder, tá tudo certo também. Então, eu não me ative muito aos detalhes. Ou, por exemplo, quando eu apresentei essa mesma ferramenta, eu falei, 3 habilidades e desabilidades, que foram basicamente, trouxe, né, como explicação, basicamente, no que vocês se consideram boas e no que vocês não necessariamente se consideram ruins, mas também, se for o caso, mas no que vocês acham que vocês ainda têm a melhorar, ou o que vocês gostariam de desenvolver em vocês que ainda não foi feito, né? Mas isso foi num contexto de poder ter essa materialidade, né? Do papel físico ali, e elas terem esse momento também pessoal delas escreverem no cantinho delas como elas entenderam. Se fosse algo apenas falado e gravado, eu acho que eu tentaria simplificar o máximo que desse de acordo com o contexto daquela pessoa, né? Então, adaptar as perguntas para a realidade daquela pessoa. E eu acho que é muito nessa linha de
de pensar no outro, né? De pensar, de se colocar no lugar dela, sabendo que, por mais empático que tu seja, muito provavelmente tu não vai sentir o que aquela pessoa sente, mas tentar trabalhar com isso. E também, não só isso, pesquisar sobre aquela realidade, muitas vezes, né? Entender de que maneira aquela pessoa vai entender o que eu quero dizer com status familiar. Ao invés disso, eu posso perguntar, tu é mãe? Né? Então, tem um pouco disso. Quando eu apresentei essa ferramenta e passei por cada um dessas perguntas, eu tentei trazer uma leve explicação ou tradução do que eu queria dizer naquele momento. Perfeito. Não sei se eu te respondi completamente. Não, eu acho que sim. Porque eu imagino assim que talvez tenha algumas informações aqui que não sejam relevantes para a tua pesquisa ou para o teu conteúdo, né? Então dá para a gente adaptar. Ele seria um disparador de fala, né? Aqui. Isso. Foi totalmente o que eu usei como quebra-gelo naquele momento. Porque eu queria, naquela hora, escutar sobre a realidade delas. Sobre o que era ser mulher no lugar onde elas viviam e quais os desafios que elas enfrentavam. E como elas eram de diferentes lugares da cidade, até por isso que a gente pergunta o bairro que cresceu e o bairro que vive, para ver se tinha uma diferença entre, eu cresci em tal lugar e esse lugar era assim, e hoje em dia eu moro em tal lugar e esse lugar é assado, sabe? Coisas nessa perspectiva. Então eu queria que fosse ali um quebra-gelo, para elas começarem a relatar as suas experiências. E, assim, foi muito rico, assim, porque uma coisa foi desencadeando a outra, aí tinha gente que trazia a experiência da mãe, que morava no bairro X, daí a pessoa dizia, não, mas lá no bairro Y isso não acontece, ou lá no bairro Y isso é muito pior. Então, geralmente, funciona. Viu? Deixa eu ver aqui quantas meninas estão aqui e quem fez, eu já pedi para elas ir fazendo. Tá. Vamos ver se a gente consegue um feedback aqui. Senão a gente deixa para a nossa atividade que a gente vai fazer. Claro, sem problema. Gurias, no chat, falem ali para mim quem está ali, faz favor. Quem está fazendo. Tu perguntou, Liz, se tinha um barulho. Eu ia perguntar se vocês escutam o meu cachorro roncando aqui do lado, mas acho que não. Não, o meu também tá aqui do lado. Nunca vi um bichinho tão pequeno e roncar tão alto, mas que bom que vocês não estão ouvindo. Tá, vocês estão fazendo, gurias? Pelo menos uma faz pra gente dar um feedback aqui pra Júlia. E enquanto isso, eu vou conversando contigo, a gente já posso ir fazendo umas perguntas. Claro. E as gurias vão ouvindo. Como são alunas da informática e da computação, eu vejo muita relação assim da questão do design, por exemplo, com a disciplina que eu trabalho, que é engenharia de software e análise de sistemas, né? Análise e projeto de sistemas. Então, a parte do projeto, né, ela tem a ver com design. Claro que não é o design do design, né? Mas essa coisa de projetar. Isso, projetar. Então, eu gosto muito dessa parte do design, tanto que eu catei a Débora lá, e ela me ajudou muito na minha tese, porque era uma coisa assim, e foi providencial, eu sempre falo assim, o nosso encontro foi providencial, porque ela me ajudou muito, assim, porque já era uma coisa que eu queria muito fazer na minha tese, e eu vejo que tem muita articulação, assim. Então, o que para as meninas que estão ouvindo, né, a importância da tua fala, para além da questão feminina, né, que é super importante para o nosso coletivo, eu vejo assim que a questão da pesquisa, né, acho que tu está trazendo a tua perspectiva de pesquisa, tu está trazendo um instrumento de pesquisa que foi, assim, gurias, é muito importante esse trabalho que ela fez, né, para a gente pensar a pesquisa mesmo. Porque às vezes assim, as gurias estão integradas, elas não têm muita noção, né, do que seria pesquisa, então por isso que é importante elas estarem fazendo pesquisa, né, do livro, da leitura do livro, daqueles verbos, olha o poder que tem isso para você produzir, né, esse instrumento, que ele é multiplicador, né, tu pode criar qualquer coisa a partir dele. Exato, e a gente trabalhou ali no viés da cidade, porque era algo que me interessava, né, pessoalmente falando,
mas ao mesmo tempo isso pode ser aplicado em qualquer área, na produção de qualquer coisa, né? Isso. E na minha tese, eu trabalhei a questão do processo inventivo, né? Então, eu também estudei uma autora, na verdade é uma psicóloga, né? Virginia Kastrup. E ela trabalha com o conceito de inventividade. E a partir do livro, eu também produzi pistas para criação, pistas para um processo inventivo, né? Que pode emergir também várias coisas. Então, lá eu tenho outras questões, né? Mas eu acho que a gente pode articular muita coisa aqui com o teu, porque também ele é um disparador, né? A partir de conceitos, a partir de pistas. Então, eu acho fantástico isso. A Vicky está aqui. Ontem, por exemplo, a gente teve aula e é muito difícil as pessoas pensarem coisas novas, né? Pensar assim. Tu leva muito tempo para pensar uma ideia e a gente precisa ter alguns instrumentos. Daí eu fiquei pensando ontem o que eu podia produzir para ajudar a fazer esse movimento de pensar algumas ideias, né, de produzir softwares que é o contexto da disciplina, né? E eu vejo assim que a computação, eu sempre falo para os alunos, ela é muito criativa, ela é muito inventiva, mas a gente precisa trabalhar essa porque às vezes parece assim, que eu estou falando uma coisa que não está muito articulada, né? Mas eu vejo assim que está tudo muito relacionado, né? Está muito relacionado. E olhando para o teu trabalho, olhando para o teu trabalho também relacionado com as nossas pesquisas, é a questão da gente poder olhar para um problema de uma forma inventiva e criar, por exemplo, metodologias, práticas. Então, a Vicky que está aqui, e a Cecília, eu acho também, a gente produziu um baralho bem simplesinho, né? Por uma intervenção que a gente estava fazendo lá, mas que já emergiu, né, de pensar outras estratégias. Então, assim, tá tudo articulado com a tua fala, né? O que a gente vem fazendo também. Então, a importância de tu estar falando aqui, delas estarem te escutando, porque tem relação com a pesquisa, tu é uma pesquisadora, a tua pesquisa produziu uma intervenção, né, produziu uma metodologia, nós vamos poder produzir outras coisas, talvez práticas, talvez games, não sei lá o que vai surgir, né? E a gente tem a questão muito criativa, que é tanto da computação quanto do design. Eu vejo uma interface bem importante nisso, né? Sim. Então, era isso que eu queria deixar assim registrado para as meninas, né? Para entender por que da tua fala, por que dessa relação com que a gente está produzindo no coletivo, né? E o quanto é importante a gente pensar outras formas de aprender, de interagir, de criar, e com esse olhar do feminino, né? Agora você pode falar. Não, tu comentou da criatividade e concordo com absolutamente tudo que tu colocou agora, porque muitas vezes a gente nem... É muito comum o discurso, porque eu não sou criativo, porque eu não sou inventivo. Mas, gente, a criatividade é exercício. E eu acho que trazer essas perguntas, por exemplo, ao longo de um projeto, ao longo do desenvolvimento de algo, é também nos desestabilizar, nos tirar dessa zona de conforto, para a gente responder de uma maneira criativa. E pensando até em ser mulher num mundo, né? Seja na área de vocês, na minha ou em qualquer outra, mas acho que até bastante na área de vocês, ser mulher por si só num espaço onde nem sempre nem sempre nós estivemos ali, já é uma prática não só de combate não é a palavra certa, mas de desafio, como de criatividade também, né? Como é que a gente, enquanto mulher, consegue se destacar em um espaço que talvez não é pra gente? Sendo criativa, a gente se vira, a gente vai atrás, a gente dá o nosso jeito. E eu acho que a metodologia, ela nos instiga a isso também, né? A tirar da nossa zona de conforto, questionar nós mesmos, ter aquele baque, aquele assombro, para que a partir dali a gente possa, então, trazer uma inventividade, uma criatividade para o projeto, que talvez, se não fosse por essas perguntas,
ele não fosse ser tão disruptivo, né? Não fosse ser tão criativo, não fosse, enfim, se desvincular daquilo que a gente já vê no nosso dia a dia. Então, também tem muito de exercitar, né? E projetar, de novo, é tudo, né? Existe uma expressão no design que chama design, agora eu estou tentando lembrar. Tem o designer profissional e tem o designer, como se fosse o designer do dia a dia, que é basicamente, não sei se tu chegou a ler Manzini, que é do livro Quando Todos Fazem Design. Ele fala... eu tenho. Isso, que ele fala justamente sobre essa questão de que todos nós, solucionando toda e qualquer coisa do nosso dia a dia, de alguma forma a gente está sendo designer, a gente está projetando alguma coisa, a gente está sendo criativo, desde as coisas mais banais às coisas mais grandiosas. E eu acho que está aí o nosso desafio de tentar pensar o nosso dia a dia por uma outra perspectiva, por um outro viés, né? Exatamente. E eu vejo que é super importante nós na computação, porque a gente usa muita tecnologia que homens fazem para nós, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse protagonismo, eu acho. Então, é isso que eu converso com as gurias, né? Eu acho que é uma sementinha, mas eu acho que é bem possível. Tá, vamos ver aqui. A Vicky disse que fez. Tu quer falar, Vicky? Oi, prof. Oi. Tudo bem? Tudo. Fala aí, então. Tá, eu fiz do jeito que eu entendi que era pra fazer. Perfeito, é isso aí. Tá, então eu vou me apresentar. Eu sou a Vitória Amaral. Eu faço Ciência da Computação no IFE, sou bolsista da Profilize. E eu sou branca, sou gaúcha, tenho 20 anos, sou mulher cis, eu namoro atualmente. O meu ensino completo eu fiz tudo em escola pública. Tudo. Fiz meu ensino médio e ensino fundamental pela escola pública do estado e agora a graduação pelo IFE. Ali o que eu faço para viver. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Compass, UOL, e sou bolsista da Profilize também. E como habilidades eu não botei 5, eu botei 3, porque 5 eu achei muito para pensar agora. Aí eu pensei que eu sou organizada, eu sou muito curiosa e eu sou muito extrovertida e eu tenho essa facilidade para falar. Aí já o que eu não tenho tanta habilidade é em questão de ensinar as outras pessoas, o que já puxa a outra parte, que é a parte da paciência, me falta um pouco isso, porque às vezes, assim, até na faculdade eu vejo muito isso, que às vezes, tipo assim, uma colega minha vem tirar uma dúvida comigo e ela insiste assim, sabe? Eu falo pra ela, ó, é assim, assim, ela não entende, e daí eu começo a perder a paciência pra explicar, aí eu não consigo. E a outra que eu coloquei, eu sou muito teimosa pra certas coisas, sou meio cabeça dura às vezes pra dar o braço a torcer. Sim. Nessas coisas. Que legal, Vicky, adorei te escutar. E tu vê, né, como essas características, elas estão presentes no teu dia a dia e certamente elas devem surgir quando tu tá desenvolvendo alguma coisa. E acho que esse processo de questionar, né, quem a gente é, da onde as nossas visões partem, quais são as nossa trajetória, nossa história de vida, de que maneira isso influencia, enfim, na gente, no que a gente produz. A metodologia, ela vem muito nesse lugar de questionar a Vicky, por exemplo, se ao longo de um processo que ela vai ter que revisitar a rota dela, né? Então, deixar talvez a teimosia de lado e pensar, putz, talvez eu tenha que repensar isso mesmo, entende? Então, eu acho que isso tá aí a riqueza, né, de entender quem a gente é e também de que maneira o nosso projeto ele vai refletir quem a gente é e também nos trazer desafios pessoais, né? Então, adorei te escutar, Vicky, muito bom. Viu, Júlia? Mas a gente faz essa autoavaliação enquanto pesquisadora durante a intervenção e as pessoas pesquisadas, entre aspas, elas também vão fazer, né? Então, sim, a minha ideia num primeiro momento era, vou fazer com essas pessoas, né? Eu, como pesquisadora, muito, entre aspas, isenta, porque zero isenta, né? Mas num primeiro momento foi essa a ideia. Só que desde o início, quando eu me
quando eu entendi que eu queria pesquisar mulheres e que eu parei para pensar, mas eu não posso tomar a minha experiência enquanto mulher como uma experiência padrão, que é justamente isso que eu quero fugir, né? Fugir dessa padronização que a gente já ouvia, enfim, do mundo dos homens, não queria tomar eu como padrão. Eu comecei a eu me questionar também. Então, primeiro eu desenhei ela para outras pessoas, mas quando eu fui, enfim, aprimorando e entendendo um pouco melhor, eu disse, não, mas acho que eu preciso fazer esse exercício comigo mesma, já que esse processo está sendo tão transformador para mim, né, enquanto pessoa, e foi necessário eu exercitar ele comigo mesma, eu e a minha orientadora, enfim, antes de levar ele para outras pessoas. Até para entender também de que maneira essas perguntas elas iriam ressoar em mim, né? Não que elas vão ressoar nas outras pessoas da mesma maneira. Mas acho que foi algo bem essencial para eu entender. Não, a gente não pode forçar também a pessoa a responder algo que ela não se sinta confortável ou que ela não vai entender, né? Então, esse processo ele foi muito transformador como um todo. E eu até digo na minha dissertação que depois que eu parei para ver o mundo sobre uma perspectiva feminista das mulheres e que eu comecei a questionar tudo e todos, foi completamente transformador e, assim, nunca mais consegui agir de outra maneira, né? Então, ao mesmo tempo que esse processo ele foi muito rico em eu questionar a mim mesma, né? Todas essas questões e N outras, ele também é muito dolorido e desafiador, né? Porque muitas vezes eu me via num lugar, por exemplo, de muito privilégio enquanto pesquisadora, e eu pensava de que forma eu estou sendo útil para outras pessoas, de que forma esse trabalho ele vai, de fato, fazer a diferença para outras mulheres, porque a minha ideia lá no início era revolucionar, vou transformar Porto Alegre inteira, vou levar isso para a prefeitura, vou fazer barulho. Depois a gente vai, né, se acalmando e repensando melhor, e pensando, não, quem sabe, então, a partir do momento que eu percebi que as bases do design e as minhas referências não, de certa forma, poderiam ser utilizadas porque eu estava tentando desenvolver, eu achei que a minha contribuição seria mais efetiva, né, eficaz, enfim, e útil para quem quer que estivesse projetando, se fosse uma contribuição nessa linha de questionar o nosso processo de projeto como um todo, e não necessariamente sair revolucionando a cidade como eu idealizei num primeiro momento. Mas isso faz parte da pesquisa, né? Total. Eu sempre falo para as gurias, a gente pensa uma coisa maravilhosa, mirabolante, né? O projeto é lindo, mas as coisas vão acontecendo e a gente, né? Nem a tese tu acha que tu vai fazer uma coisa maravilhosa e no final tu só quer defender ela porque assim ela ficou gigante, né? Não, então, eu entrei no doutorado super pensando que eu desenvolvi aqui a minha metodologia, vou levar para o doutorado e agora quero colocar em prática tudo. Quero, enfim, escolher um campo de trabalho, exercitar isso, saturar isso, ver de que maneira ela de fato transforma o pensamento de projetistas. E aí entrei no doutorado, né? Estou no segundo semestre do doutorado agora, entrei no doutorado com esse raciocínio. Aí, semestre passado, eu escrevi um artigo, enfim, né, extraí um artigo ali da minha dissertação, mandei para uma revista e recebi um feedback super crítico, mas super transformador também, assim, porque foi uma professora, imagino eu, né? Estou julgando aqui, a gente não sabe quem é, mas imagino eu, estou supondo quem teria sido essa pessoa, que ela disse, tudo bem, tu teve a tua crítica, né, ao design, tu trouxe a tua perspectiva feminista, mas ela está muito situada. Na minha dissertação, trazer essa questão bastante específica de mulheres específicas, latinas, do sul global, foi algo que eu bati muito na tecla, bati muito pé, disse, eu quero que seja assim. Mas essa professora me disse, olha, tudo bem, ok, mas se tu quer criticar e se tu quer justificar a utilização dessas autoras, né, dessa perspectiva de mundo do feminismo, tu tem que também trazer o que é a perspectiva, quem são as autoras base do feminismo, quais foram as ondas feministas, né, que movimentos aconteceram
o que o feminismo está atrelado, que forma de política ele também representa. E isso desconstruiu por total aquilo também, não por total, mas assim, desconstruiu bastante daquilo que eu já tinha desenvolvido. E foi também, eu poderia ter chorado num canto e pensado, putz, agora foi por água abaixo tudo que eu desenvolvi, cancela tudo. Mas eu pensei, não, eu quero justamente me aprofundar nisso. Então, se eu quero aprimorar ainda mais, né, de maneira mais estruturada, contundente e argumentativa, né, trazer esse argumento mais forte para essa metodologia de design feminista, eu preciso, então, rever essas bases. E aí, agora, nesse momento do doutorado, é nisso que eu estou trabalhando, né, de revisitar, reviver algumas leituras que eu até fiz durante a dissertação, né, li clássicos de autoras e tudo mais, mas que naquele momento eu escolhi não trazer à tona. E a pesquisa tem muito também de escolhas, né? Como eu falei, tudo comunica, tudo é uma escolha proposital ou não de projetos, mesmo que a gente não, às vezes, não pense especificamente nisso. Mas, e agora estou nesse momento de dar uns passinhos, né, atrás na pesquisa e rever alguns conceitos, rever algumas percepções, entender que eu preciso, talvez, adotar uma postura talvez até mais combativa ou não, né? Isso também é uma escolha. Então, acho que a riqueza da pesquisa está aí também. E acho que vai muito do pesquisador, lógico, defender o que ele acredita, mas também estar aberto às críticas e a revisitar e a rever, né, seus conceitos, suas bases. É um constante estado de transformação, assim, né? Sim, é o movimento da pesquisa, né? Tipo, a minha autora ali, que é a Virginia, ela fala, né, que tu tá constantemente tendo problemas, né, e tu não resolve eles, emergem novos problemas, né? Agora foi tocada ali, e daí uma coisa, quando tu estava falando, uma coisa que me tocou bastante foi a questão do verbo afetar, por isso que eu trouxe ele lá no início, né? Porque o pesquisador, ele é muito afetado, né? Não tem como, como a gente falou assim, a pesquisadora, né? Entre aspas ali, que é... A gente nunca está isento, a gente nunca está como um observador, a gente está totalmente afetado com a pesquisa. É isso que eu falo para as gurias, assim, ó. Quando a gente vai para uma intervenção, quando a gente vai fazer alguma coisa com os, entre aspas, pesquisados, a gente tem que ir aberto para se afetar mesmo, porque vão emergir muitas coisas, né? No ouvir, no conversar ali, né? No experimentar, no imaginar junto, né? Nesse próprio movimento que tu está trazendo aqui do desenho, né? Quanta coisa vai emergir disso aqui. Então, o pesquisador, ele tem que estar poroso, que nem diz a minha orientadora, para... Muito bom. Né, poroso, tu tem que estar ali que tem uma esponja assim para ser afetado por tudo que está no campo ali, né? E aberto aos desafios, né? Muitas vezes é lindo, é muito rico, mas muitas vezes é muito difícil. Nessa experiência ali na escola, que eu e a minha orientadora a gente teve, né, na primeira formação ali das bases da nossa metodologia, era uma escola numa região periférica aqui de Porto Alegre, e que muitas vezes nos trazia choques de realidade, assim. A gente ia voltava de Uber, e volta e meia, no Uber de volta, que eram uns 40 minutos, eram as duas em completo silêncio, absorvendo aquelas informações, né, e fazendo aquilo reverberar dentro da gente. A gente se olhava e dizia, tá, daqui uns 2 dias a gente conversa, porque a gente ainda precisa respirar um pouco do que a gente viveu ali, elaborar exatamente, concatenar as ideias e conseguir dialogar, porque nem sempre é o que a gente espera, né? Mas muitas vezes nos choca também. E isso também me encanta muito no campo, assim. É algo que eu estar em campo, estar em contato com outras pessoas é algo que me fascina muito, assim. E acho que até aí não tanto acadêmico, mas até a escolha por exemplo, trabalhar com pesquisa de mercado profissionalmente, né, em paralelo com a pesquisa acadêmica, veio muito disso, assim, porque a gente está sempre escutando pessoas, a gente está sempre entendendo a opinião, a perspectiva, a experiência das pessoas sobre N coisas. Então, é muito rico, assim, é muito divertido também. É isso aí, a Vicky está aqui, eu acho, a Júlia também.
E é uma questão que eu falo na minha disciplina, por exemplo, né? Quando você vai fazer a análise, você tem que escutar as pessoas, né? Você tem que estar aberto para entender qual é o problema que você tem que resolver para ela. E muitas vezes entender que o problema que tu pensou que a pessoa tem, às vezes nem é o problema que ela tem, ou o problema que ela entende como o maior, né? Às vezes são outras coisas. Viu, deixa eu falar uma coisa. A gente está com 1h20. O que a gente tem ainda? Eu tenho só um fechamento, assim, com base nessa nossa experiência. Então, perfeito. Então, vamos continuar. Seguimos. Aí eu digo aqui, né, que a minha trajetória, né, com os meus inúmeros privilégios, que eu reconheço que não fazem parte de uma realidade da grande parte das mulheres no Brasil, mas que foram essenciais para eu compreender quem eu sou e de onde partem as minhas percepções de mundo, e eu acho que foi muito disso que eu quis trazer para vocês com esse exercício, que a nossa trajetória nos constitui, mas é na forma como eu me posiciono e busco transformar a realidade que eu encontro aquilo que realmente me define, né? Então, sim, parto de uma realidade muito específica, mas a maneira como eu me coloco disposta a escutar outras pessoas, a vivenciar o campo, é o que de fato vai trazer riqueza para essa pesquisa. Então, por isso também a importância da gente vislumbrar estratégias para desafiar, né, esse patriarcado, vamos dizer assim, que é tão enraizado na gente. Imaginar formas pelas quais a gente possa colocar em prática o discurso feminista, seja através da metodologia, seja através do que fizer sentido para a gente, de outras interpretações, de pescar uma parte ali do que vocês acharam que faz sentido para vocês e levar isso para a vida. Acho que isso aí já está... grande parte da nossa missão estaria cumprida se vocês conseguiram fazer isso. E aí fechar com a questão de que repensar e mudar os modos pelos quais a gente projeta, ou as perspectivas pelas quais a gente olha, e o nosso próprio papel e influência enquanto pessoa que projeta, né? Visando romper com esse patriarcado e gerando dissensos, e operando pela diversidade, em especial pela perspectiva das mulheres, é o que essa metodologia tem como objetivo, né? Então, eu espero que isso tenha ficado bem nítido para vocês. Se você não ficou, por favor, questionem. Podem entrar em contato comigo também, se não se sentirem confortáveis para perguntar agora. Júlia, não entendi nada. Quero ler o site para entender melhor. Fiquem à vontade de me mandar mensagem também. Mas o principal é a gente entender de que, assim, a partir do que vocês compreenderam até aqui, né? Seja com a minha fala, seja com a fala da semana passada, e o que vai vir a ser também com as falas das próximas semanas, e somado às potências de vocês, as trajetórias e conhecimentos, vocês refletirem, né, do que e como vocês podem tecer nessas novas realidades e criar futuros melhores para as mulheres, que pensem no feminino, que trabalhem pela perspectiva feminista ou não, né? Então, a ideia como um todo foi trazer essa reflexão para vocês, especialmente nessa ideia de refletir também sobre vocês próprias, né? Sobre quem vocês são e da onde vocês partem. E é isso, meninas. Muito obrigada. Tá aqui o meu contato, caso vocês queiram trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta, falar sobre o trabalho de vocês. Eu adoro falar sobre o meu, então eu imagino que as pessoas também gostem de falar sobre os seus, então sempre posso, disposta. Mulher não gosta de falar quase, né? Exato. Exatamente. Tá, a Júlia quer falar. É Júlia. Júlia Ziliu. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Consegui pegar o restinho aqui da reunião, mas consegui. Inclusive, tô com o Dani escutando, meu namorado. A gente veio correr e a Alice tá fazendo a reunião e não entrar, né? Então, vou sim entrar, né? E vamos escutar. Foi maravilhoso te escutar, Júlia. Muito bom o que tu traz. E eu me vejo muito assim no teu projeto, com o que você escreve. Porque eu e a Liz, a gente está começando um projeto em parceria com a empresa que eu trabalho. E eu tenho essa visão que... Ai, eu tô cansada que eu corri. Não tem problema, vai respirando. Tentando e ajudar outras mulheres, porque a gente sabe disso que a gente tem, mas outras mulheres não tiveram as mesmas oportunidades
Então, se a gente conseguir ajudar elas, é maravilhoso. E eu pensei muito na minha mãe, né? Que ela é rural e teve muitas oportunidades de estudar e tudo. Então, a gente pensou em levar tecnologia para as mulheres do campo. E esse é o nosso projeto, o Conecta Elas. Ai, que maravilhoso! Eu quero saber mais do projeto. E é muito legal, né, quando a gente pensa sobre as nossas mães, também enxerga até oportunidades que a gente tem de se questionar certas coisas que talvez elas não tenham tido. Mas fiquei muito contente que tu te identificou tanto. Fico à disposição caso tu queira conversar mais. Sim, foi muito prazerosa essa noite, muito bom te escutar. Ah, que bom. Ai, a Júlia é um amor. A Júlia, olha só, a Júlia, ela é minha bolsista voluntária. Ela se voluntariou para estar com a gente e ela propôs um projeto na cooperativa onde ela trabalha. Ela trabalha na maior cooperativa de telecomunicações do Brasil, que é a Coprel, né? E ela nasceu aqui em Ibirubá. Então, é uma parceira nossa. A gente extremamente corajosa, né? Maravilhosa, adorei. Ela é maravilhosa e ela vai ter uma carreira maravilhosa também. Tem toda a certeza disso. Sim, então... ai, passou bem agora um carro. Na nossa cooperativa, a gente tem um grupo de mulheres, o SPED Lumina, que é uma cooperativa que, né, os homens sempre foram assim, e esse grupo surgiu para, tipo, mostrar as mulheres que tem dentro da cooperativa, mostrar histórias delas e como elas têm a sua presença dentro da cooperativa. Isso. E que elas existem, né? Que elas estão ali. E a gente, tipo, é tão bom ver a nossa evolução com o tempo e como as mulheres se identificam, sabe? E como é que isso repercute, assim, até fiquei curiosa agora, entre os homens lá? Então, foi feito reuniões com os homens também. Tipo, botar eles para falar o que eles acham sobre o assunto, se eles já vivenciaram histórias, tipo, que eles viam mulheres ser oprimidas, alguma coisa assim, sabe? Que não eram inclusas. E, tipo, teve bons efeitos, assim, na cooperativa, fez o pessoal abrir os olhos, sabe? Ai, que maravilha. Que maravilha. A gente tem muito que lutar por nós, né? Mas a gente precisa de aliados. Exato. E eles também compreenderem isso, assim. E até o exercício da metodologia com alunos homens foi bem curioso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, no desenvolvimento lá da praça para as crianças, muitas vezes não... A escola tinha um problema bem sério de meninas que eram raptadas, né? Para serem abusadas. Enfim, essas mesmas meninas com quem a gente... enfim, desenvolveu o projeto. Elas desenvolveram o projeto delas, desenvolveram avisos na escola, alertas, um kit para dar para as outras meninas, enfim, maravilhosas. E primeiro que era muito legal ver meninos nesse grupo, meninos dizendo, meninos assim de 8 anos, dizendo, porque eu entrei no grupo porque a minha amiga me disse que ela queria jogar futebol, eu achava que ela não sabia, aí eu escutei a prof falar e agora eu sei que meninas podem jogar futebol. E isso vindo de uma criança, a gente já imagina depois, né, de que maneira isso vai reverberar no homem que vai vir, né, ali pelo futuro. E ao mesmo tempo, quando a gente projetou, fez o projeto da praça na escola, com alunos ali da graduação, por exemplo, tinha essa questão do perigo, né? Então, a gente tem que projetar uma praça mais segura. Eles focaram muito também na segurança dos brinquedos da praça e esqueceram da segurança externa, né? Da segurança para a rua. Então, a gente via essa diferença, assim, e aí trazer esses questionamentos ao longo do projeto. Você tem certeza de quem tu está cuidando? Que outras histórias tu precisa escutar para te alertar a isso, então foi bem rico, assim, nesse sentido.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que dá para nós ir encerrando, então. Claro. A gente já está 1h30. Falei que eu desatava a falar, engatava primeiro e não parava mais. Depois eu vou falar em off contigo. Eu também tenho interesse em autoras latino-americanas, né? Porque também meu aporte teórico eu quero trazer nesse sentido, né? Embora eu tenha a Dona Haraway ali, mas eu acho que a gente tem que trazer essas vozes mais, né, aqui próximas de nós. Daí eu vou te pedir isso depois, tá? Por favor. Mas assim, eu queria elogiar, né, te elogiar pelo teu trabalho lindo, lindo, lindo. A gente vai usar ele, eu quero validar ele, né? Quero colocar ele na prática com as gurias. Eu acho que a gente vai experimentar nós no grupo primeiro. Depois a gente vai ver como é que a gente pode usar ele, adaptar, fazer alguma coisa. Depois vai ter outro projeto também, que eu acho que é da Vicky, né? Que também tem, não lembro, não da minha Vicky, da outra Vicky. Da Vicky, vai estar conosco. Nossos projetos se conversam bastante, a gente foi colegas, a Vicky é maravilhosa. Então vai ser bem importante. E a gente também quer produzir, né? Uma das estratégias do nosso coletivo e dos projetos é sempre tentar enxergar como é que a gente pode criar outras metodologias, práticas, modelos, sei lá, né, que possa ajudar a gente a produzir outra ciência, né, outro tipo de ciência, que é isso que a gente quer, tá? Então, assim, te agradecer muito, né, agradecer a Débora por ter também falado de ti para nós, né, que a gente teve essa oportunidade, então, de poder conversar. E eu acho que a gente já fez uma rede aqui, já vai ter uma conexão, né? Já tem uma conexão forte. E vamos produzir coisas juntos aí, tá bom? Eu que te agradeço o convite. Fiquei muito contente mesmo. Como falei, eu adoro falar desse trabalho, adoro falar de mulheres, adoro falar de pesquisa, adoro falar de ciência. Então, assim, juntou tudo do que eu mais gosto. Te agradeço a oportunidade. Agradeço também o prestígio ao meu trabalho, fico sempre muito feliz. E me coloco totalmente à disposição para a gente trocar ideias, para a gente conversar, para a gente exercitar, para a gente, enfim, estou aberta para o que vocês precisarem. E é sempre uma honra trabalhar com outras mulheres e principalmente com outras mulheres que fazem pesquisa, que estão aí lutando por uma ciência com mais de nós, né? Show. Perfeito. Então tá, muito obrigada. E a gente se fala. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Tá bom, boa noite. Tchau. Tchau. A gente não tirou foto, mas é que as gurias também nem sei se elas estão. Vocês querem aparecer? Vamos ver. Vocês querem aparecer para nós tirar uma foto? Prof, você tinha falado antes de eu tinha me arrumado, porque agora tá meio preocupante a situação. Ai, muito bom. Ó, a Júlia ali correndo. Ai, Júlia! A Ceci, deixa eu ver. Tá aí, Ceci? Pode tinha entrado. Tem a Vitória. A Vitória vai se pentear ainda? Vai se pentear, adorei. Ceci, bota teu rostinho aí. Hoje ainda. Ai, Jesus. Vamos lá, Vitor. Ela se arrumou. Ai, a Júlia não vai aparecer? Júlia, vai correndo mesmo. Tá, vamos lá. Eu vou printar. Se tu não vai entrar? Tá, já printei. Então tá, ficou registrado. Beijo para vocês, obrigada, viu? Agora ela entrou. Ó. Júlia, para aí. Tá, feito. Obrigada, meninas. Boa noite. Nós que agradecemos muito. Tchau.